A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, é um prazer imenso estar com vocês para a apresentação do nosso plano de estudo com infográfico, dessa vez da lição de número 1, do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, revista CPAD Classe Adultos, ok? Sempre lembrando que aqui a gente não promove a chamada pré-aula, né, porque a pré-aula ela forma bons repetidores, né, mas o plano de estudo ele forma pensadores, isso é uma coisa bem diferente. Então, o nosso propósito aqui é sempre colocar auxílios e insights para que você mesmo possa desenvolver o seu estudo a partir da sua própria capacidade, tendo o seu próprio estímulo, o seu próprio ritmo e o seu próprio desenvolvimento. Então, o nosso propósito aqui é contribuir com o seu estudo, você que é aluno, e você, professor, com a sua aula. Então, é um prazer imenso estar com vocês. Esse é o nosso propósito e esperamos poder cumpri-lo mais uma vez, ok? Então, a lição de número 1 do segundo trimestre, ela tem como título Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. E aí o ponto central da lição é: o tabernáculo foi um projeto de Deus, assim como a igreja o é. O texto áureo em Êxodo 25, versículo 8 diz: E me farão um santuário e habitarei no meio deles. E a verdade prática, o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. Os objetivos específicos para essa lição são apresentar a parceria de Deus com o povo de Israel para a construção do tabernáculo. 2. Mostrar que o tabernáculo foi um projeto de Deus. E 3. Pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. E aí a gente tem a leitura bíblica em classe. O meu destaque fica para o versículo 8, que é o texto áureo da lição. Você pode pausar aqui e fazer a sua própria leitura, ok? Aí a gente passa então para a leitura diária também, que ajuda a ter uma dimensão geral, né, dos textos que tratam sobre a questão do tabernáculo e posteriormente do templo de Salomão e posteriormente da igreja de Cristo e do tabernáculo eterno em Apocalipse. Aí o professor pode, de repente, em sala de aula, distribuir 6 post-its já com as referências, dá para 6 alunos e todos lerem de forma sequencial já no começo da aula, se isso for útil para o seu desenvolvimento, ok? E aí, a gente passa para a introdução. A introdução da lição diz o seguinte: Deus sempre desejou se relacionar com o seu povo. Ao longo das escrituras sagradas, o Pai Celeste buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. Deus é um ser pessoal. Nesta primeira lição, veremos que o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Assim, compreenderemos que essa construção requereu a participação humana por meio de ofertas voluntárias, que esse projeto veio da mente de Deus e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja de Cristo. Aqui eu fiz um realce em amarelo nesse último trecho para explicar para vocês o que eu coloquei no slide seguinte. Olha só. Aqui você tem nesse slide a introdução, o ponto central e a conclusão. Coloquei tudo junto aqui para você compreender o que eu vou falar. Os trechos em amarelo, tá vendo? Eles dizem a mesma coisa, ou seja, eles estão em harmonia. Tanto o final da introdução, o ponto central e a conclusão. Na conclusão, o comentarista diz o seguinte, na parte selecionada em amarelo: esta lição teve por objetivo levar ao aluno a compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. Então, gente, com base nessas 3 informações selecionadas em amarelo, eu coloquei um título alternativo, não para substituir o título da lição, mas para que você, aluno e professor, tenha já desde o começo a compreensão mais específica da lição. Ou seja, o título mais adequado, no sentido prático, seria Tabernáculo, uma tipologia para a igreja. Porque se nós fôssemos falar de tabernáculo, um lugar da habitação de Deus, o mais ideal seria falar de que forma que Deus habita nesse tabernáculo, por exemplo, né? Como que Deus se manifesta aos seus servos nesse tabernáculo? Essa tipologia, ela se referiria a Deus como uma prévia de Deus entrando no mundo através do seu filho, Jesus, posteriormente como Jesus de Nazaré, né, habitando entre os homens, como está
relatado no Evangelho de João, digo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então seria um assunto rico para iniciar a lição, falando sobre Deus habitando no tabernáculo e Deus habitando no mundo, ou seja, Deus entrando na história. Seria muito interessante. Mas essa lição inicial vai tratar mais especificamente do tabernáculo como tipologia para a igreja. Então, com essa informação inicial, você pode ser mais objetivo no seu estudo, você que é aluno, e você que é professor, mais objetivo na sua aula, ok? Então fica aí a dica, cada um aproveite da forma que achar melhor, ok? Aí a gente vai para o nosso infográfico propriamente dito, que você tem então o panorama da lição, você tem ela como um todo, você consegue ver numa única imagem tudo aquilo que será tratado na lição, e isso acelera o seu processo de assimilação do conteúdo. E aí no primeiro tópico ele vai falar sobre a parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo, no segundo tópico ele vai falar sobre o tabernáculo foi um projeto de Deus, e no terceiro ele vai para o assunto mais específico da lição, que é a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Só que eu já adianto para vocês que em nenhum desses tópicos ele vai tratar profundamente do assunto. Então, os assuntos estão colocados aqui de maneira básica, de maneira introdutória, tá? Então, não vai ter aprofundamento, é mais uma aula de apresentação da lição, poderíamos dizer assim, ok? E aí, por isso, eu dei a sugestão aqui aos professores em sala de aula, considerando que a gente tem mais ou menos 1h10 para apresentar a lição, isso contando com a interação dos alunos, 25 minutos para o primeiro tópico, 20 para o segundo e 25 por terceiro, e aí fica a sugestão, cada um usa da maneira que achar melhor, ok? Então a gente parte para o primeiro tópico, que vai falar sobre a parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. E aqui, ó, olha que interessante, quando você terminar de ler, você vai perceber, possivelmente, que o trecho que eu selecionei em amarelo, ele responde à pergunta inicial, por que construir um tabernáculo no deserto? E é o seguinte, esse trecho, por si só, responde adequadamente à pergunta que se faz nesse tópico. Então, você pode enxugar tudo que tem de informação para ser mais específico na sua absorção do conteúdo, para que você entenda de maneira mais específica e também passe para as pessoas que você vai ensinar de maneira mais específica, ok? E aí a gente vai então para o segundo subtópico. E aqui, quando você terminar de ler, você vai reparar que nesses trechos selecionados em amarelo, o assunto está tratando do voluntariado, ou seja, do nosso sentimento de voluntariado em relação à obra de Deus. E aqui eu coloquei um insight, né, para que você possa expandir. Para esse primeiro trecho, eu coloquei o seguinte: ninguém na história do mundo deu tanto valor ao voluntariado quanto Deus. Talvez porque seja ele o ser mais voluntário que exista, e aí fica a pergunta para você desenvolver, porque quando você pensa na criação do mundo, por exemplo, você pensa Deus construindo o mundo e o ser humano que viria a pecar, que viria a viver uma vida de certa forma à parte de Deus e tomar suas próprias decisões, e mesmo assim Deus decide bancar essa situação, se retirar de certa forma para que o homem possa existir, para que o homem possa construir a própria história, para que o homem possa ser um agente da história. Deus de certa forma se retira e deixa com que cada um de nós possa tomar as próprias decisões, acertando e errando, e assim construindo a história na vida. E aqui é muito interessante a gente falar sobre isso, porque aí aparece o voluntariado de Deus, Deus fazendo de forma voluntária a sua obra, porque ele ama o ser humano e a criação que ele fez, ok? E fica aí para você expandir esse assunto muito profundo, muito interessante. Para a segunda parte, eu coloquei o seguinte, ó, não se preocupe em detalhar esse trecho agora, pois isso está pormenorizado no subtópico a seguir. Então, você lê o trecho aqui, não precisa ficar tentando assimilar o conteúdo, ó, quebrando a cabeça, e você, professor, também não precisa ficar expandindo esse trecho aqui, porque você tem isso aqui, olha só que interessante. Ele vai dividir em 3 partes, o último subtópico, o terceiro, que diz o seguinte, ó, 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber, ou seja, aquela pessoa que contribui para a obra de Deus, e aqui o comentarista está se baseando naqueles que tiveram espírito voluntário para a construção do tabernáculo. Então, esse primeiro detalhamento do trecho anterior,
cuidado para não travar o estudo aqui e se perder do objetivo principal da lição. Por quê? Porque aqui o comentarista vai falar também sobre as pessoas contribuindo para a obra de Deus para uma série de coisas. Mas ali a gente percebe que o tabernáculo era único, como seria também o templo de Salomão único posteriormente, e a igreja também única. Então não está falando de construções em séries, mas uma construção singular, específica e única, ok? E aí você vai para o subtópico 2, dentro do terceiro, ok? Para a parte 2, digo, e vai falar o seguinte: o ato de ofertar é voluntário. Ainda estamos dentro do assunto do voluntariado, tá vendo? E aí, a minha dica é a seguinte: esse segundo detalhamento é um eco do primeiro. Então, cuidado com o raciocínio longo e repetitivo. Ou seja, quando você lê esse trecho, você vai perceber que ele explica o primeiro. E aí você não precisa ficar se desdobrando para entender, ou você, professor, para explicar demais o que já está bem explicado nesse segundo ponto do terceiro tópico, ok? E aí a gente chega no terceiro, ele vai falar sobre fidelidade ao Senhor trará abundância, ok? Então aqui, quando você terminar de ler, você vai perceber que o comentarista reafirma o êxito do voluntariado entre o povo, confirmando o objetivo geral desse tópico inteiro, ou seja, a parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo, ela está baseada num sentimento voluntariado tanto de Deus, que dá o projeto inteiro a Moisés e dota os homens de dons específicos para construí-lo, e o povo que vai trazer o que eles têm de melhor para a construção. É muito lindo para falar sobre voluntariado aqui. Eu acho que cabe sim essa situação para nos inspirar a sermos voluntários na presença de Deus, na sua obra. Isso é maravilhoso e Deus se agrada disso, ok? Assim a gente termina esse tópico primeiro fazendo a pergunta se a gente conseguiu apresentar a parceria de Deus com o seu povo de Israel para a construção do tabernáculo de maneira satisfatória. Tendo alcançado esse objetivo, a gente parte então para o segundo tópico, que vai falar sobre o tabernáculo foi um projeto de Deus, ok? Esse primeiro trecho é uma introdução, então você não tem necessidade de prolongamento aqui, porque não há necessidade de comentário, só vai introduzir o tópico. E aí você entra nos subtópicos seguintes. Mas antes de entrar, eu tenho essa dica muito importante, eu selecionei em amarelo tanto o subtópico 1 e o 2, para dizer o seguinte para você. Ao terminar de ler esses dois subtópicos contornados, você possivelmente perceberá que eles se equivalem, conforme será demonstrado nos trechos realçados em amarelo. Desse modo, você pode ganhar tempo ao não estendê-los, ok? Então olha que interessante. Você vai ler aqui esse trecho todinho, tá? Que ele coloca no primeiro subtópico e o título é Deus arquitetou o tabernáculo, ok? Quando você lê tudo isso aqui, você vai perceber que esse conteúdo todo pode ser enxuto nesses dois trechos selecionados em amarelo. Pelo menos essa é a minha visão para esse trecho. E aí quando você chega no segundo subtópico, o tabernáculo foi um projeto de Deus, você vai perceber que até os títulos se equivalem, ou seja, Deus arquitetou o tabernáculo e o tabernáculo foi um projeto de Deus. Você vai perceber que o título, tanto projetar como arquitetar, é basicamente a mesma coisa. Então você tem dois tópicos que acabam se equivalendo num só. E aí, o trecho em amarelo aqui selecionado, você vai perceber que é igualzinho, dito com outras palavras, ao trecho anterior. E aí você não precisa então ficar estendendo demais, você ganha tempo para gastar com as partes mais específicas da lição, ok? E a gente parte então para o terceiro subtópico, onde ele vai detalhar o plano térreo do tabernáculo, ou seja, a planta do tabernáculo. E aí, a única figura que colocaram na revista foi essa do plano térreo, que você está vendo aqui, tá vendo? Essa é a estrutura do tabernáculo com pátio e com tudo. Então, eu coloquei a figura aqui porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, ok? Você, em vez de você ficar explicando muito, tentando entender muito, você vê a imagem e aí você consegue entender toda a descrição. Para os trechos seguintes, ele não colocou as imagens, eu tive que retirar de um site na internet, está aí o link para você poder visitar o site se quiser. Então, só tem essa primeira parte na revista, que é a parte da descrição, o altar do holocausto, ok? E aqui você tem uma figura ilustrativa do altar do holocausto. Depois ele vai para a parte C, falar da pia de bronze, e aqui você tem uma ilustração da pia de bronze. Depois ele vai para a tenda do testemunho para o lugar santo. Aqui é importante você entender, ó, que aqui eu vou passar o cursor, tá bom? Olha aqui, ó. Tá vendo? A tenda do testemunho é essa parte toda aqui, ó. Ó. Tenda do testemunho é o tabernáculo inteiro. Toda essa parte aqui, ó.
sem contar o pátio aqui fora, tá vendo? Toda a parte ali do tabernáculo, ok? E o lugar santo é esse trecho aqui, onde eu estou passando o cursor, ó, tá vendo? Onde está o candelabro, onde está a mesa dos pães asmos e onde está o altar do incenso, tá vendo aqui, ó? Agora, esse trecho aqui vai aparecer no próximo slide, e é o lugar santo, onde ficava a cortina e onde somente o sumo sacerdote podia entrar, ok? Que a gente vai ver agora no próximo slide, está aqui, ó, o lugar santíssimo, é aquele que eu acabei de mostrar, e dentro dele ficava aqui a arca do concerto, que é aqui uma ilustração dela. Tendo feito isso, a gente entende melhor o que está sendo dito, ok? E aqui eu acrescentei 3 itens que faltou na descrição da lição, o comentarista não colocou, que é o candelabro, não descreveu o candelabro, nem a mesa dos pães da proposição e nem o altar do incenso. São esses 3, eles fazem parte da estrutura de utensílios do tabernáculo, ok? Fica aí apenas para que a informação seja completa, tá bom? Tendo dito isso, a gente fecha então o segundo subtópico, sempre fazendo a pergunta se a gente conseguiu mostrar que o tabernáculo foi um projeto de Deus através da informação apresentada pelo comentarista. Se esse objetivo foi alcançado, a gente parte então para o terceiro tópico, que vai falar sobre a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Esse terceiro não tem uma introdução, ele vai direto para o primeiro subtópico, que vai falar sobre a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. Essa é a parte que eu havia dito que tem mais relação com o propósito inteiro da lição. Só que aqui eu tenho 2 dicas importantes para vocês. Primeiro, não se preocupe em detalhar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja aqui, porque o comentarista mesmo diz na parte selecionada em amarelo que isso será feito nas próximas lições. Então você não precisa expandir demais isso daqui, que lá na frente você vai ter a oportunidade de fazê-lo. Você é aluno que está estudando e você é professor que está aplicando a lição. E a minha segunda dica é que o subtópico a seguir, ou seja, o segundo subtópico, ele vai apresentar uma prévia dessa tipologia entre o tabernáculo e a igreja. Então, o mais ideal é que você leia esse trecho e aí você parte, então, para o segundo subtópico, que vai falar: a igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. Então, você chega então ao objetivo dessa tipologia, mas o autor aqui, o comentarista, não vai falar de forma aprofundada, é só uma prévia. Então, você tem a explicação para o tópico anterior, assim você finaliza o terceiro tópico, que só tem 2 subtópicos diferentes dos anteriores. Tendo dito isso, você chega então ao objetivo da lição, o fechamento do terceiro tópico, se perguntando se foi possível pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Na minha opinião, foi apenas possível trazer uma prévia, ou seja, falar do assunto de forma superficial, de forma básica, mas a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso nas lições posteriores. Então, com isso, a gente chega então à conclusão da lição. Eu, particularmente, não gosto da coisa de ficar escapando da lição, ou seja, perdendo o rumo da lição para se prender em coisas que não têm relação direta, e nem ficar enchendo linguiça em partes que não têm a ver com o objetivo principal. E aqui eu repito mais uma vez, ó, na parte selecionada em amarelo, o próprio comentarista diz que esta lição teve por objetivo levar ao aluno a compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. Isso foi feito de forma básica, tá bem? Então, como para uma lição introdutória, até dá para ter essa consideração. E aí você que é professor tem que usar um pouquinho de criatividade, né, de sabedoria, para conseguir concentrar a lição naquilo que seja importante para a sua sala de aula, ok? Você conhece os seus alunos e sabe o que eles precisam dentro dessa estrutura ouvir mais. O que eles já conhecem, não há necessidade de se falar. E o que eles não conhecem, sim, você concentra o seu esforço para que a sua aula seja proveitosa. E você, aluno que está estudando, consegue, com uma estrutura como essa, ser mais objetivo, ou seja, ganhar tempo e não fica uma coisa cansativa. O que eu gostaria de lembrar a todos vocês, que tudo que tá dito aqui, tudo que eu estou mostrando nesses slides, que são feitos em PowerPoint, fica disponível para vocês pelo WhatsApp que eu coloco na descrição, tá bom? Então, quem quiser usar esse material, é para vocês também. É um material que eu uso nas minhas aulas, mas está disponível gratuitamente para todos vocês usarem. Se precisar fazer modificação, pode fazer a modificação, apenas coloca um adendo que a modificação foi feita por você, ok? Para não misturar.
e pode usar livremente, né? Pode remodelar do jeito que você quiser para que seja útil para você da melhor forma possível. O nosso objetivo aqui é contribuir com o conhecimento bíblico de todos aqueles que têm interesse na escola dominical. Então, agradeço a vocês por essa participação, né, mais uma vez nessa primeira aula do segundo trimestre. Espero que a gente consiga, em nome de Jesus, com a ajuda de Deus, e se for a vontade dele nos sustentar, e até o fim de mais um trimestre, tá bom? Quem quiser me dar sugestão, quem quiser escrever comentário no YouTube, tá bom? Não esquece de dar o seu like, dar o joinha no YouTube, porque isso ajuda a ranquear melhor o vídeo para outras pessoas que têm interesse no assunto poder também, de forma gratuita, acessar esse material e poder utilizá-lo, tá bom? Então, muito obrigado a vocês, a Bíblica, a EBD+, e eu, Marcos de Bem, agradecemos por mais um privilégio de estar com vocês nessa apresentação do plano de estudo com infográfico, e desejo a vocês uma excelente aula, um excelente estudo. Deus abençoe a todos, e se tudo der certo, em nome de Jesus, com a ajuda de Deus, a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado e até lá.